O final do século XVIII foi um período de mudanças completamente revolucionárias na Europa. O Iluminismo adotava avanços científicos que propiciaram a Revolução Industrial, assim como várias ideias filosóficas levaram às revoluções políticas na América do Norte e na França. A crescente industrialização e urbanização da sociedade causaram impactos no modo como muitas pessoas viviam e trabalhavam. Humanidade e razão tornaram-se foco de interesse cultural durante o Renascimento e o Iluminismo. Entretanto, no início do século XIX, o indivíduo tomou o centro das atenções. Como reação à fria racionalidade do Iluminismo, surgiu assim um movimento artístico que era voltado para os sentimentos subjetivos e qualidades como a imaginação, a emoção e a intuição. Esse movimento ficou conhecido como Romantismo. O Romantismo tem suas raízes no movimento alemão conhecido como Tempestade e Ímpeto, de onde surgiram os escritores Goethe e Schiller. Durante essa mudança do estilo clássico do Iluminismo para o Romantismo do século XIX, surgiu a ideia de um protagonista nada convencional, onde suas ações são menos importantes que seus pensamentos e sentimentos. Este é o herói romântico, o que se tornou mais tarde uma síntese do espírito rebelde do período. Era um personagem recorrente no crescente número de romances surgidos na época. Aos poucos, o romantismo havia se disseminado por toda a Europa e pela Rússia. Pushkin, Lermontov e Turgenev desenvolveram o ideal homem supérfluo, cujas ideias o isolavam da sociedade completamente. Poetas ingleses como William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge ofereceram temáticas contra a era industrial ao retratar a beleza e o poder da natureza, e ao celebrar a inocência e a maravilhosidade da infância. Porém, muitos escritores românticos reconheciam que a natureza também tinha seu lado obscuro, que poderia despertar sentimentos de terror e sentimentos de prazer. O poder destrutivo da natureza e do sobrenatural inspirou o gênero que ficou conhecido como literatura gótica. A tendência na Alemanha se fixou com a peça Fausto, de Goethe, e dos contos de E.T.A. Hoffmann, e pelos romancistas ingleses como Mary Shelley, autora de Frankenstein. Os elementos góticos destacaram em vários romances vitorianos a natureza indomável de um herói romântico em meio a uma paisagem nada acolhedora, como no caso de O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. O gênero gótico também se tornou popular nos Estados Unidos, como mostram os contos macabros de Edgar Allan Poe. Conforme a sociedade se industrializava e a alfabetização crescia, a literatura não era mais exclusividade de uma elite educada. Romances históricos populares ao estilo de Walter Scott, Dumas e Fenimore Cooper supriam o desejo do público urbano por romance e aventura. O aumento do público leitor gerou uma grande variedade de escritores, com destaque para uma geração de escritoras, como as irmãs Brontë e George Eliot na Inglaterra, que apesar de publicarem com pseudônimos, foram pioneiras de uma perspectiva feminina na literatura, assim como Frederick Douglass, Harriet Jacobs e Solomon Northup, que deram voz aos oprimidos negros norte-americanos com temáticas sobre os primeiros escravos libertos. O romantismo brasileiro, além das características do romantismo europeu, apresentava uma peculiar: o surto nacionalista gerado pela independência do Brasil e preocupação dos poetas e escritores com o passado nacional e com nossa identidade histórica e cultural. Surgiram assim 3 gerações românticas brasileiras. A primeira, com forte apelo nacionalista e indianista; a segunda, o ultrarromantismo, onde o mal do século foi difundido e influenciado pela poesia byroniana. Já a terceira, chamada de poesia condoreira, era onde o poeta reagia com inconformidade e querendo atitudes reformistas.